Bom, pessoal, essa é uma aula para treinamento de preenchimento da declaração de óbito, né? Uma aula voltada aí para o corpo clínico do Hospital Municipal. Em primeiro lugar, gostaria de recomendar que vocês baixassem o aplicativo, né? É o Atesta DO, é um aplicativo do Ministério da Saúde. Infelizmente, não está disponível para iOS, né? Você consegue baixar na Play Store para quem tem celular Android. Ele traz aí esse item aqui que eu achei muito legal, que é como agregar qualidade ao atestado, né? Ele descreve aí os erros mais comuns e como a gente preencher de forma adequada. Traz aqui uma abinha de prática com exercícios para vocês treinarem o preenchimento de algumas DOs. E traz perguntas e respostas também com algumas dúvidas que são bem comuns. É bem interessante o aplicativo, recomendo vocês terem aí no celular. Também recomendo que vocês baixem o manual de instruções para o preenchimento da declaração de óbito. Vocês estão vendo a capinha aí no slide. Ele é do Ministério da Saúde e foi atualizado agora em 2022. Eu vou deixar o link aí com todos os documentos que vocês precisam baixar para ajudar aí no preenchimento. Essa aí é a nossa declaração de óbito, né? Todo mundo conhece. E eu trouxe esse slide para lembrar que a resolução do Conselho Federal de Medicina aí 1779 de 2005, né? A declaração de óbito é ato médico e ela é responsabilidade exclusiva do médico. Então, infelizmente, a gente não pode terceirizar ou delegar o preenchimento para nenhum outro funcionário, tá? Eu sei que é comum a gente fazer isso, mas a rigor a gente tem que preencher ela toda, inclusive identificação, endereço, etc. Então, utilizar o documento do falecido para preencher os dados de identificação, né? Essas informações devem estar disponíveis no prontuário para a gente conseguir preencher tudo que a DO está pedindo. A letra tem que ser legível, não pode ter abreviações, não pode ter rasuras. A gente pode utilizar as bordas da declaração de óbito para fazer alguma correção, mas sem rasurar, tá? Isso é aceito e não precisa cancelar a DO. Mas se tiver rasurada, aí precisa cancelar a DO e pedir uma nova DO. Mas a gente pode utilizar as bordas da DO, tá? Desde que seja a nossa própria letra, né? Não pode ter letra de outras pessoas. Colocar uma causa por linha, né? Das causas de morte. Evitar, quer dizer, evitar não pode mesmo colocar duas causas numa linha só, tá? A gente precisa preencher o tempo também, que a gente coloca o diagnóstico, mas não coloca o tempo. Então, por exemplo, se o paciente é hipertenso há 20 anos, eu preciso colocar lá hipertensão há 20 anos. E não só colocar só hipertensão. Não colocar CID, gente, vou repetir, não colocar CID, tá? De todas as DOs que tá voltando, a gente vê que o médico coloca o CID e tem essa informação errada de que a gente tem que colocar CID, né? Não coloquem, por quê? Primeiro que esse CID está sendo ignorado, vocês estão perdendo tempo preenchendo isso, porque quando a declaração de óbito vai para vigilância, ela vai para um codificador, que é um funcionário treinado, tá? E aí ele vai tentar codificar essa declaração de óbito para que ela não vire, para que ela não volte, ou seja, não dê o que a gente chama de código garbage, que é o código lixo, ou seja, uma declaração de óbito que não agrega valor. Então o codificador ele tenta transformar essa DO num código que seja aceito como causa útil, tá? E às vezes a gente erra também, porque a gente faz o raciocínio clínico correto, mas na hora de colocar o CID a gente erra, né? Então no Hospital Municipal, por exemplo, é muito comum a gente ter um diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico. A gente sabe inclusive que foi de cerebral média, né? A gente sabe o território vascular e sabe que é isquêmica, e na hora de preencher coloca acidente vascular cerebral não especificado. Por quê? Provavelmente que está tentando encaixar o CID que você achou aí no Google, né? Ou no aplicativo. O primeiro CID que você vai achar é o de não especificado. É garbage, tá? Essa declaração de óbito vai voltar. Então, se você tem a informação que é o acidente vascular cerebral isquêmico de cerebral média, coloca isso. Não coloca acidente vascular cerebral não especificado, tá? Então, esqueçam CID, não coloquem CID na declaração de óbito, tá? Revisar todos os campos antes de assinar. E isso aqui é extremamente importante. Nunca assinar a DO em branco, tá? E preencher a DO sem. Não pode preencher a DO sem examinar o corpo e constatar a morte, né? Isso aqui é meio óbvio, né? Mas acontece. Por exemplo, o paciente para cremar, ele precisa da assinatura de dois médicos. E é bem comum o segundo médico aí assinar sem ter examinado o corpo, né? Não pode, tá? Assinou a DO, você precisa ter constatado pessoalmente. Várias vezes eu saí da UTI e fui até o morgue para poder fazer isso, tá? Para poder fazer a segunda assinatura. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem a sequência lógica da preenchimento da declaração de óbito. A gente no consultório ouve muito aquela frase, né? Quando o paciente chega, ele fala assim, doutor, eu vou contar a história desde o começo. É uma frase que a gente não gosta, né? Mas a declaração de óbito precisa disso. Eu preciso contar a história desde o começo. Então a história da doença do paciente tem início, meio e fim. Como que é o termo técnico para isso na declaração de óbito? É causa básica, causa intermediária e causa imediata. Então o início da história é a causa básica. E como terminou a história é a causa imediata. Então o paciente teve uma parada cardíaca, é o fim da história. Todo mundo
morre de parada cardíaca. Então esse é um código que não vai agregar nada à declaração de óbito. O que me importa é a causa básica. Então digamos que o paciente começou com uma hipertensão, evoluiu com uma insuficiência cardíaca e morreu de choque cardiogênico. Então a causa básica é a hipertensão, a causa intermediária é a insuficiência cardíaca e a causa imediata é o choque cardiogênico. Então o que importa para mim aí nessa cadeia? A hipertensão, tá? Que é o início da doença, é o início da história da doença, e é onde a autoridade pública vai investir o dinheiro, né? Eu vou investir nos hipertensos, né? Não tem como fazer investimento em choque cardiogênico e em parada cardíaca. Qual é a doença que está fazendo a população adoecer e morrer? Hipertensão, né? É aí que a gente vai focar as nossas ações de saúde pública. Então trago aqui um exemplo, né? Um homem diabético de 35 anos, com história de vômitos sanguinolentos às 6 horas da manhã, deu entrada no pronto-socorro às 10 horas, já chocado, né? Um PA de 7/4, frequência cardíaca de 140. A família conta que tem estossomose há 5 anos e ficou internada há 2 anos por hemorragia digestiva alta, quando foi diagnosticado varizes de esôfago. Ao meio-dia teve uma PCR e teve o óbito verificado, né? Então qual que é o início dessa história? Onde começou essa doença? Começou aqui, né? Na estossomose há 5 anos. Então a primeira causa D aqui vai ser estossomose há 5 anos. Na sequência ele evoluiu com varizes de esôfago, né? Que foi há 2 anos, né? Aqui ele colocou hipertensão portal há 2 anos. Poderia ter colocado varizes de esôfago há 2 anos, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui do atesta DO, é desse jeito que está preenchido lá. Eu teria preenchido aqui com certeza varizes de esôfago 2 anos. E aí na sequência veio o quê? Uma hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago, né? Ou poderia ter aqui varizes de esôfago e hemorragia digestiva alta aqui, ou do jeito que ele preencheu. E a hemorragia digestiva ocorreu há 6 horas atrás. E aí ele evoluiu com um choque há 2 horas atrás, que foi a causa imediata, né? Um choque hipovolêmico, ou poderia ter preenchido o choque hemorrágico. Então isso aqui é uma sequência lógica. É uma história contada do início, meio e fim, né? E o que a gente tem de causa associada, que contribuiu, mas não faz parte dessa cadeia direta, é o diabetes, né? Infelizmente no enunciado não tem o tempo, né? Para eu colocar quanto tempo esse paciente é diabético, na prática eu teria que pegar essa história e preencher aqui. Então ali vocês viram uma DO bem preenchida. Imagina aquela DO que eu falei que é bem frequente no hospital. Acidente vascular cerebral não especificado. Ou seja, eu não sei se é isquêmico, não sei se é hemorrágico, não sei o que aconteceu, né? Como é que eu vou fazer prevenção? Como é que eu vou investir dinheiro de saúde pública com um diagnóstico desses? Isso a gente chama de garbage code ou código lixo, né? Da tradução livre em inglês. O que é? É código inespecífico que não é a causa, não pode ser a causa básica do óbito e não agrega valor à declaração de óbito, ou seja, informação inútil, né? É a mesma coisa que falar parada cardíaca, morreu de parada cardíaca, não traz informação nenhuma. Bom, essa fichinha aí vocês vão passar a conhecer, infelizmente, muito, né? Porque essa é a ficha de investigação garbage. Então, quando a gente preenche uma declaração de óbito errada e esse óbito retorna da vigilância, a gente vai enviar para os médicos que preencheu uma cópia da declaração de óbito junto com essa fichinha aí, né? Que é essa fichinha aí bem resumida, bem discreta, né? 2 páginas, que nada mais é do que uma ficha de investigação. Você vai ter que entrar no TASI, pegar o histórico do paciente e preencher isso daí para que a gente corrija a DO. A gente não pode alterar a DO, tá? Então, se o diagnóstico ali está errado, foi mal preenchida, a gente precisa fazer a correção através dessa ficha, né? Porque aquilo ali é um documento, né? Um documento médico que não pode ser alterado. Então, para a gente conseguir fazer a investigação e qualificar a informação, corrigir essa DO, precisa ser por esse instrumento aqui do Ministério da Saúde, tá? Eu vou deixar o link aí também para baixar, mas isso aí, quando voltar as declarações de óbito para a DO que foi mal preenchida, volta para o médico anexo a cópia da declaração de óbito para fazer essa revisão. Bom, quais são os fluxos que o óbito pode seguir, né? O fluxo mais natural que a gente está acostumado é o morte por causa natural e o diagnóstico esclarecido, ou seja, o paciente não morreu por causa violenta, estava internado no hospital, tem uma investigação, a gente sabe o que aconteceu. O nosso prontuário habitualmente está muito bem preenchido, é na hora da declaração de óbito que perde um pouco a informação, por falta de treinamento mesmo, que é o motivo dessa aula, tá? Então, quando a gente tem uma causa natural e a gente sabe o que aconteceu, é óbvio que a gente vai emitir a DO, isso é o mais comum, né? O que mais acontece. Se a causa de morte foi indeterminada, mas ela é de causa natural, que é aquele paciente que frequentemente chega já em óbito no hospital, ou ele chega com 1 ou 2 horas ele já vai a óbito, não deu tempo de fazer exame, não tem uma história de doença muito definida. Aquele paciente que já chega que tem uma história, DPOC, né, tem uma síndrome demencial, você consegue dar um diagnóstico. Mas tem alguns pacientes que chegam sem história, quase uma história muito fraca, né? E aí, nesse caso, antigamente, o que a gente fazia? A gente colocava a causa de morte indeterminada. E
esse paciente deveria ir para o SVO, só que São José dos Campos não tem SVO, né? Então, como a gente não tem SVO, antigamente o que a gente fazia é que a gente colocava a causa de morte indeterminada. Porém, desde o Covid, eu vou mostrar a legislação para vocês, foi proibido a gente dar uma declaração de óbito escrito causa de morte indeterminada. Eu posso escrever isso, tá? Causa de morte indeterminada, porém, eu preciso fazer autópsia verbal. O que é autópsia verbal? É um questionário com a família que você vai fazer, perguntando algumas coisas para tentar qualificar a informação da causa de morte determinada. Eu vou mostrar para vocês já já isso daí. E o terceiro fluxo é a causa de morte violenta, morte suspeita ou morte de causa natural que a pessoa não está identificada. Esse paciente vai obrigatoriamente para o IML. Cuidado que aqui entra também a morte metatraumática. O que é morte metatraumática? É o paciente que teve um óbito agora por causa clínica, mas é secundário a uma causa violenta, né? Então, por exemplo, o exemplo clássico, aquele vozinho que caiu, fez uma fratura de fêmur, e aí ele foi para casa e ele volta meses ou até anos depois por complicações daquela fratura de fêmur. Então isso chama de morte metatraumática e esse paciente vai para IML, mesmo que tenha sido 5 anos atrás essa fratura, que tenha sido 20 anos atrás, tá? O conselheiro citou até pra gente lá na aula que a gente fez aí no hospital, num caso de um processo lá no CRM por conta disso, né? O médico deu uma declaração de óbito para uma vozinha que tinha tido uma fratura de fêmur há 5 anos atrás, e aí o seguro pagou só metade porque deu-se como se fosse uma causa clínica, né? Uma infecção. E na verdade era uma infecção de ferida operatória, secundária à fratura de fêmur, a queda, né? E a prótese. Ou seja, era uma morte metatraumática, não deveria ter sido fornecida, deveria ter encaminhado para o IML e o seguro paga o dobro nesses casos, né? Então o médico foi processado por ter emitido a declaração de óbito e perdeu, né? Porque realmente esse é um caso clássico de morte metatraumática que deveria ter ido para o IML. Aqui está a famosa ficha da autópsia verbal, que falei para vocês, outra fichinha pequena, né? Mas isso aqui precisa ser feito, né? Aqui tem as resoluções que foram publicadas durante o Covid, né? Em 2020 eles instituíram a autópsia verbal por conta da epidemia do Covid, que o SVO ficou proibido de fazer autópsia pelo medo de contaminação. Então eles instituíram o instrumento de autópsia verbal nas cidades que tinham SVO, e como o SVO não estava podendo fazer autópsia, a gente fazia autópsia verbal, que é um questionário, né? Em 2021 ele manteve a autópsia verbal como alternativa, mesmo com o SVO voltando a fazer autópsia, né, necrópsia, e principalmente nas localidades que não tem SVO, que é o nosso caso, né? Então, na prática, aqui que criou que o fluxo que teoricamente iria para o SVO, como São José não tem, ser obrigado a fazer autópsia verbal. Então, quando você vai colocar no estado de óbito morte não esclarecida ou causa de morte indeterminada, você precisa anexar esse questionário, que é um questionário que você vai fazer junto com a família. E como eu falei, vou deixar o link aí para vocês, tá? Mas como eu falei, isso aqui é raro acontecer no hospital. Isso acontece mais no pré-hospitalar, no SAMU, né? Mas eventualmente acontece sim na emergência, no paciente chegar já em óbito ou chegar e ir a óbito muito rápido, você não tem uma história de doença prévia, né? Como é que a gente vai agregar qualidade ao atestado? Então, no caso de sepse, sempre colocar a causa, né? É muito comum a gente escrever sepse de foco pulmonar, sepse de foco abdominal, sepse de foco cutâneo, então, mas tem que especificar da onde, né? Tudo bem, foco pulmonar já está especificado, mas abdominal, tem várias causas dentro do abdômen que provoca sepse, né? Cutânea é a mesma coisa, pode ser erisipela, pode ser celulite, pode ser outra coisa, tipo Fournier, então você sempre tem que especificar. No caso de insuficiência de órgão ou sistemas, declarar a etiologia. Esse aqui é um erro extremamente comum. A gente faz demais esse daqui. Então, um paciente, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, a gente coloca lá só isso e vai dar garbage, vai voltar essa declaração de óbito. Por quê? A insuficiência cardíaca é cardiopatia hipertensiva, é hipertrófica, é miocardiopatia dilatada. Qual o motivo? A insuficiência renal é aguda, é crônica, é obstrutiva, é pré-renal, é secundária a diabetes, é secundária a hipertensão. Então, isso precisa estar descrito. Como eu falei, a história tem que ter começo, meio e fim. A gente não pode contar só o meio ou o fim da declaração de óbito, a gente precisa ter o começo. No caso de doente acamado ou escaras, por que ele está imóvel? Foi um TRM, tomou um tiro, um acidente de carro, ele é acamado por sequela de AVC, ele é acamado por síndrome demencial, ele tem um Alzheimer, isso precisa estar descrito, tá? Uma síndrome de imobilismo, mas a síndrome de imobilismo, ela é meio, né? O que é o início disso? Isso precisa estar descrito. No caso de embolia pulmonar, a maioria das embolias pulmonares, elas são causas fins, né? Então aconteceu alguma coisa antes, ou o paciente estava imobilizado, uma síndrome de imobilismo por algum motivo, ou ele teve uma cirurgia com alto risco de embolia. Então, assim, cuidado com esse diagnóstico de tromboembolismo pulmonar sozinho, né? No monte ele vai dar garbage, porque precisa contar de onde veio essa história, né? Isso é fim, né?
ou meio, né? Mas precisa contar o início. No caso de abdômen agudo, declarar a causa, né? A gente tem muita causa de abdômen agudo, então não adianta a gente colocar na declaração de óbito abdômen agudo somente. Isso acontece muito no hospital, tá? Pode ser uma diverticulite, pode ser uma apendicite, pode ser uma perfuração de intestino, pode ser uma obstrução, enfim. Precisa. Isso tá no prontuário, tá? É isso que impressiona mais, porque a gente tem as informações no prontuário e na hora que o médico vai fazer a declaração de óbito, ele coloca abdômen agudo. Provavelmente a minha teoria aqui é porque você vai procurar o CID, aí você não acha o CID, você coloca o CID que você acha, que normalmente vai aparecer o CID de causas não esclarecidas que vai dar garbage, tá? Eu acho que é porque a gente coloca o CID. Coloca o diagnóstico que está no prontuário, esquece CID. No caso de prematuridade do recém-nascido, verificar a causa materna a declarar, né? Sempre que é óbito que envolve fetal aí, precisa, se foi causada por causa materna, precisa declarar na declaração de óbito, tá? Bom, no caso de hemorragia digestiva alta, a gente declara a causa da hemorragia digestiva alta. Esse aqui é muito comum no hospital, né? A gente coloca hemorragia digestiva, às vezes até coloca alta ou baixa, às vezes nem isso. Mas quando você coloca hemorragia digestiva alta ou baixa, você precisa especificar a causa. Então, alta é varize de esôfago, é úlcera gástrica, é úlcera duodenal, por exemplo. Esse aqui é um pouco complicado, porque revisando o prontuário, às vezes realmente o paciente chega já sangrando e às vezes morre antes da endoscopia, né? Então aqui você tem dois caminhos para resolver isso. Um caminho seria tentar ver se você consegue puxar na história um diagnóstico. Então, às vezes, por exemplo, você consegue puxar que o paciente é etilista, tem ali sinais de cirrose hepática, então dá para pensar que é varize de esôfago, né? Apesar de não ter tido endoscopia. Se você não conseguir fazer isso, o que vai acontecer então? Então você vai precisar fazer autópsia verbal, porque seria um paciente que você não conseguiu esclarecer o óbito e é de causa natural, tá? Então você não pode simplesmente preencher a declaração de óbito com uma causa mal definida, aí você vai precisar fazer autópsia verbal. Aconselho tentar tirar na história e tentar conseguir definir qual a causa da hemorragia digestiva. Mas boa parte dos pacientes tem diagnóstico, tá? Pelo menos prévio, na história anterior, já fez endoscopia anteriormente, ou no próprio hospital a gente conseguiu fazer os exames. Uma parcela realmente não tem, mas a maioria tem histórico sim, tá? E a gente preenche todas com hemorragia digestiva sem esclarecer, mesmo aquelas que a gente tinha no prontuário do paciente ou diagnóstico. No caso de cirurgias e procedimentos, é sempre declarar por quê, né? Então, se o paciente fez uma colestectomia, por exemplo, qual foi a causa? Foi colelitíase, né? Então, isso precisa estar na declaração de óbito, tá? Toda vez que tiver procedimento ou cirurgia, precisa colocar o início da história que eu falei para vocês. No caso da amputação de membros, precisa definir por que amputou, né? Foi complicação de diabetes, vasculopatia, enfim. A doença base que levou à amputação precisa estar descrita na declaração de óbito. Nos óbitos fetais e recém-nascidos, é aquela mesma coisa que a gente já conversou, né? Que se for decorrente de patologia materna, precisa estar descrito na causa básica. E esse aqui, muito frequente, mas muito mesmo, que é o óbito por acidente vascular encefálico, que esse aqui é engraçado, porque tem paciente que tem ressonância, tem arteriografia, tem o diagnóstico inteiro, tá em todo o prontuário, e na hora que vai para a declaração de óbito, as pessoas colocam acidente vascular não especificado, né? Esse aqui tá claramente falta de treinamento, que esse diagnóstico a gente tem, e tem um diagnóstico muito avançado, inclusive, né? No caso de neoplasias, gente, sempre especificar qual o sítio primário, né? Então, às vezes, a gente realmente não tem o sítio primário. Então, por exemplo, o paciente tem metástase pulmonar, tem metástase cerebral, a gente sabe que é metástase, então é meio, não é início da história. O início da história é uma neoplasia de sítio primário desconhecido. Então, a primeira causa vai ser neoplasia de sítio primário desconhecido, a segunda causa vai ser, por exemplo, metástase pulmonar. E a causa imediata pode ser insuficiência respiratória, enfim, o que aconteceu ali. Mas aí a causa básica que importa é a neoplasia de sítio primário desconhecido, tá? Então cuidado que metástase é meio, não é início. É meio da história, não é início. No caso de óbito por cirrose, a gente precisa especificar a etiologia, se é alcoólica, se é por hepatite ou criptogênica, enfim. Cirrose é uma perda de função do fígado, por qual motivo, né? Mesma coisa nos casos de demência, né? Se eu sei a etiologia da demência, se foi um Alzheimer, se é uma sequela de acidente vascular encefálico prévio, se é de senilidade, precisa estar descrito também. Lembrando que nos óbitos fetais ou menores de 1 ano você precisa preencher o bloco 4 da DO, né? Aliás, meu elogio aí à linha materna e pediatria, que as declarações de óbitos deles são as melhores do hospital, né? Raramente volta. Nos óbitos de mulher em idade fértil, o que é idade fértil? É definido aí por uma mulher na idade de 10 até 49 anos de idade. Essa a gente erra demais, tá? Então, se a mulher
foi a óbito na idade fértil, ou seja, de 10 a 49 anos, a gente precisa preencher o campo 37 da DO que está aí, tá? Esse campo aqui. E aí precisa especificar se a morte ocorreu na gravidez, no parto, no abortamento, ou se não ocorreu em nenhum desses períodos, que é o mais comum, né? Aí você precisa checar que não ocorreu nesses períodos, tá? A gente esquece muito isso daí. Quando é causa externa, e causa externa não é a gente, né? Esse atestado vai para o ML, mas existe o bloco 7 que precisa ser preenchido também descrevendo o acidente, né? Mas aí a gente já sabe que essa declaração de óbito não é para a gente do hospital, tá? Bom, os erros mais comuns que eu falei para vocês, né? Esse aqui de longe é um dos erros mais comuns, não especificar a etiologia da insuficiência, ou seja, isso acontece com insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então, a insuficiência cardíaca pode ser várias coisas, né? Pode ser miocardiopatia isquêmica, pode ser dilatada, pode ser por valvopatia, se tem uma insuficiência ou estenose, pode ser hipertrófica, pode ser por hipertensão, né, que é bem comum, aí tem vários jeitos de descrever, tem gente que chama de cardiopatia hipertensiva, tem gente que chama de miocardiopatia hipertensiva, tem gente que chama de insuficiência cardíaca hipertensiva, enfim. Precisa descrever, se for secundário não tem nenhum outro fator de risco, e a gente acha que é da hipertensão, precisa estar na sequência. Insuficiência renal é a mesma coisa, né? Ela é secundária à hipertensão, é uma nefroesclerose hipertensiva. Se ela é secundária a diabetes, ela é nefropatia diabética. Se ela é aguda, se ela é crônica, se ela é por obstrução, se ela é por glomerulonefrite. Precisa se descrever em nefroesclerose hipertensiva, nefropatia diabética? Não. Vocês podem colocar, por exemplo, início da história, diabetes. Segunda causa da história, meio, insuficiência renal. Então o codificador ele vai saber que essa insuficiência renal veio do diabetes, né? E aí, por exemplo, hipercalemia, e morreu de hipercalemia. Então você tem uma sequência lógica, diabetes, insuficiência renal, hipercalemia, tá? E o codificador consegue corrigir isso. Só que cuidado que aí a diabetes, a hipertensão, ela faz parte da sequência da cadeia. Ela não pode estar lá na parte 2 em causas associadas. Ela precisa estar na parte 1 lá, porque ela é sequência direta, né? Então seria diabetes, insuficiência renal e hipercalemia. Outro erro comum que eu já comentei, né? Não especificar o acidente vascular cerebral. Isso aqui tem muita DO voltando por conta disso. Então, AVE é isquêmico, é hemorrágico, qual é o território vascular, qual a topologia, se não tem território vascular, frontal, parietal. Às vezes também colocam assim, hemorragia cerebral. Tá, mas qual tipo de hemorragia cerebral? Subaracnoide, hematoma intraparenquimatoso, hematoma subdural. Enfim, coloca o que tem no diagnóstico. A gente tem o diagnóstico. A gente sempre tem tomografia, está descrito ali o diagnóstico, né? Então, tenta especificar o diagnóstico que você tem no prontuário, não simplesmente colocar uma causa não específica. Aquilo que eu falei, eu acho que isso acontece porque as pessoas tentam procurar o CID, né? E na hora que tenta procurar o CID, acha um CID meio genérico e aí desqualifica a declaração de óbito. Porque é o que eu falei, não está compatível com o nosso prontuário. Nosso prontuário está muito bem preenchido, o diagnóstico com certeza está dado ali. É muito raro não ter o diagnóstico, tá? Erro comum, não especificar a etiologia de abdômen agudo, que eu já falei, né? Pode ser colecistite, colangite, diverticulite, isquemia mesentérica, perfuração, enfim, vários exemplos aí que esse diagnóstico também a gente tem, né? E aí na hora que vai para a declaração de óbito a gente desqualifica. Bom, hemorragia digestiva também já falei, né? A gente erra muito na hemorragia digestiva, então especificar se ela é alta, se ela é baixa. Se é alta é por úlcera, é por varizes, é por neoplasia, por exemplo. Se é baixa é doença diverticular, colite isquêmica, neoplasia, enfim. O diagnóstico que você tem precisa estar na declaração de óbito, né? Não desqualifica a informação. Pneumonias é um dos que eu tive mais trabalho para a gente resolver. E por quê? Porque para a vigilância, eles querem, na verdade, o diagnóstico etiológico. Então, pneumonia e o agente, por exemplo, Streptococcus. Mas no Brasil a gente não tem muito diagnóstico etiológico, né? É até engraçado, porque antes do Covid a gente não dava nem diagnóstico de pneumonia viral, né? E pneumonia viral sempre existiu, né? Só que a gente não faz painel viral, as nossas culturas têm em torno de 30% de positividade, ou seja, de retorno, né? Então a gente não tem o diagnóstico mesmo. Mas o que ficou bem claro ali estudando o assunto? É isso daqui. O importante a pneumonia é causa primária ou causa secundária, né? Porque várias vezes a pneumonia é causa secundária. Então aí tá errado a gente colocar só pneumonia e sepse. Então, por exemplo, o paciente teve uma sequela de acidente vascular cerebral isquêmico, e aí ele ficou acamado com disfagia, e ele broncoaspirou, e aí ele foi para o hospital com pneumonia e fez um choque séptico. Tá, mas qual que é o início da história? O início da história é uma sequela de acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Então, essa DO não pode ser só pneumonia, sepse. Ela tem que ser sequela de acidente vascular cerebral isquêmico, pneumonia, sepse, tá? Então, a gente erra quando a pneumonia é causa secundária. Isso acontece muito, né?
o paciente acamado, o paciente demenciado, o paciente com sequela de acidente vascular cerebral, né? Enfim, todos esses pacientes a pneumonia vem no meio da história, não é o começo da história, e é isso que a gente quer na DO, a gente quer contar o início da doença, né? Desde o começo, como eu falei. Bom, então, se a gente não tem muita informação etiológica, se a pneumonia for primária realmente, ou seja, o paciente que veio de casa e ele fez uma pneumonia, internou pela pneumonia, morreu de sepse, aí sim o diagnóstico vai ser pneumonia sepse, né? Porque não tem nada que veio antes. Nesse caso, provavelmente a pneumonia é comunitária, né? E aí é a causa primária. Mas enfim, como é que a gente resolve isso daqui? Eu estou discutindo com a vigilância, porque realmente o diagnóstico não está disponível sempre, né? Mas vamos colocar o que a gente tem. Então, sempre especificar a informação que temos disponível. Se tiver cultura, coloca na DO qual é o agente que foi isolado na hemocultura. Vai ser raro, mas alguns casos a gente tem. Se não tem, especifica pelo menos se é pneumonia viral ou bacteriana, né? Pneumonia de Covid, influenza, é bacteriana. É o que eu falei, não temos diagnóstico etiológico. Então vocês vão perguntar, mas eu não sei se é viral ou se é bacteriana. Mas o que você está tratando, né? Se o paciente está recebendo ceftriaxona e claritromicina, você está tratando pneumonia bacteriana, né? Então é isso que vai na declaração de óbito, tá? Também vale a pena especificar se a pneumonia é comunitária ou se ela é hospitalar, se ela é associada à ventilação mecânica, porque eu vou conseguir identificar se essa pneumonia foi início ou meio, né? A pneumonia comunitária é início, né? Pneumonia hospitalar, normalmente o paciente está internado por algum outro motivo, né? Então, ela, obviamente, ela é meio, ela não começou a história, né? Ela está no meio da história. Bom, para encerrar a aula, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês verem como é que faz o preenchimento. Esses exemplos foram retirados do Atesta DO, daquele aplicativo lá que eu falei no começo da aula, né? Então, esse paciente aqui tem 77 anos, ele é masculino, é hipertenso há 20 anos e apresentou um acidente vascular cerebral hemorrágico há 10 anos. Ele teve uma pneumonia há 2 meses, complicada por sepse, quando veio a óbito. E ele é diabético tipo 1 em tratamento há 20 anos. Então vamos lá, início da história. Como começou o início da história nesse paciente? É um paciente hipertenso, né? Então hipertenso há 20 anos. E aí ele fez um acidente vascular cerebral hemorrágico há 10 anos, então AVE hemorrágico há 10 anos, uma sequela de acidente vascular cerebral hemorrágico há 10 anos, e aí ele evoluiu com uma pneumonia há 2 meses, e aí ele teve uma sepse. Percebam que esse é o exemplo que eu acabei de falar. A pneumonia aqui é meio da história, né? O começo da história começou com hipertensão. Então, cuidado que essa hipertensão aqui ela tem que estar na sequência, porque é ela que provocou o AVC que provocou a pneumonia e a pneumonia que provocou a sepse. Ela não poderia estar aqui, na parte 2. Se ela estiver aqui, essa DO voltaria, tá? Porque aqui ela faz parte da sequência básica, ela não é causa associada. Já o diabetes, ó, é causa associada. Então, vou colocar aqui embaixo na parte 2, diabetes tipo 1 há 20 anos. Esse seria o preenchimento correto dessa DO, que aliás é uma situação super frequente com a gente, né? Essa outra DO, a mulher tem 33 anos de idade, chega na emergência com quadro de hemorragia digestiva, na endoscopia evidencia-se úlceras gástricas com sangramento. Durante a internação fez broncoaspiração indo a óbito. Então, qual que é a causa básica dessa paciente? Úlcera gástrica. Nesse exemplo não temos o tempo, né? Olha que eu tirei do Atesta DO, que é do Ministério da Saúde, mas no enunciado não trazia tempo. Na prática eu precisaria preencher aqui qual o tempo, né? Enfim, úlcera gástrica, evoluiu com hemorragia digestiva alta, né? E aí ele fez uma broncoaspiração. É a broncoaspiração que causou o óbito. Então, na sequência, broncoaspiração. Temos causa associada? Não, né? O último exemplo, na verdade, penúltimo exemplo. O paciente é masculino, 65 anos, e há 35 anos sabia ser hipertenso e não fez tratamento. Há 2 anos começou a apresentar dispneia de esforço, foi ao médico que diagnosticou hipertensão arterial e insuficiência cardíaca hipertensiva e iniciou o tratamento. Há 2 meses com insuficiência cardíaca congestiva, hoje teve um edema agudo de pulmão, falecendo após 5 horas. Há 2 meses foi diagnosticado com câncer de próstata. Esse é o último slide, na verdade, gente. Bom, qual que é a causa aqui básica? Começou com hipertensão, né? O paciente hipertenso há 35 anos. Então, hipertenso há 35 anos. Depois ele evoluiu com uma insuficiência cardíaca pela hipertensão. Né? Você pode colocar insuficiência cardíaca hipertensiva, cardiopatia hipertensiva, miocardiopatia hipertensiva. Aqui ele preencheu como cardiopatia hipertensiva há 2 anos. E aí ele evoluiu há 2 meses com insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, começou a edemaciar aí, né? Provavelmente o perfil B. Então, há 2 meses uma insuficiência cardíaca congestiva. E ele finalmente, o evento final, o final da história foi um edema agudo pulmonar 5 horas atrás, né? Então, edema agudo de pulmão 5 horas atrás. Eu tenho causa associada nesse caso? Tenho, ó. O paciente tem câncer de próstata há 2 meses, com certeza contribuiu, mas não faz parte da cadeia. Então, essa DO fica desse jeito. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas... desculpa, ainda tem mais um caso assim. Vamos lá.
Então, mulher de 84 anos apresentou um quadro de choque séptico grave, né? Pneumonia bacteriana multiresistente e portadora de DPOC. Essa tá muito fácil, né? Então, qual que é o início da história aí? DPOC, né? Também não tem tempos. E aí ela evoluiu com a pneumonia bacteriana. Tá vendo que a pneumonia aqui novamente é meio, né? Ela não é a causa primária. Ela veio por conta do DPOC. Uma exacerbação aguda de DPOC infecciosa, né? Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia bacteriana e aí choque séptico grave, tá? Esse era o último exemplo, realmente. Estou à disposição aí para tirar dúvidas, tá? Lembrando que essas DOs com erro de preenchimento vão voltar para as equipes. Vamos ver se a gente consegue evitar o retrabalho, já preencher de forma correta para não ter que voltar, mas voltando a gente vai aprendendo também. A gente entende que ninguém teve esse treinamento, isso não foi treinado na faculdade, isso não foi treinado na residência, né? Isso é uma falha do ensino mesmo, médico, né? Mas aí agora a gente está à disposição para auxiliá-los, né? Pode mandar o WhatsApp, tirar dúvida, mas se vocês cumprirem os requisitos dessa aula aqui, 90%, 95% das DOs a gente vai resolver, tá? Lembrando que tem DOs que realmente a gente não vai conseguir dar o diagnóstico adequado, porque a gente não tem o diagnóstico, né? Aí seriam aqueles casos de autópsia verbal. Obrigado, gente.